do ano de 2024. A Lígia vai apresentar para vocês, na sequência, a nossa agenda da reunião, e na sequência, depois, a professora Adriana vai fazer a apresentação da nossa ilustre convidada de hoje, que é um prazer recebermos a Giovana aqui conosco. Lígia, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Estou colocando aqui a lista de presença antes de mostrar a agenda, mas daqui a pouco eu compartilho também o link no chat. Então, hoje, né, nós teremos um momento só para fazer um save the date da primeira live que nós vamos fazer pela Rebran, e na sequência a gente segue com a apresentação de hoje. Então, rapidamente, só para vocês salvarem a data, no dia 16/5 acontecerá, então, a primeira live da Rebran, e o tema é o papel da enfermagem na assistência às infecções do trato urinário em gestantes no contexto da atenção primária. Então, vai ser a nossa primeira live, que vai ser transmitida via Instagram, YouTube. Então, assim que vocês receberem também informalmente esse Save the Date, nos ajudem na divulgação e participem. Bom, agora eu passo, então, a palavra para a Adriana, para apresentar a nossa palestrante da noite. Ok. Boa noite a todos. Obrigada, Lígia. Obrigada, Giovana, por aceitar o nosso convite, abordando esse tema que é de extrema importância, né, tuberculose multiresistente. Então, eu vou apresentar a minha colega, querida Giovana Maria Orlandi. A Giovana é enfermeira formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, autarquia estadual, mestre e doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, com período de doutorado sanduíche na Faculty of Nursing, University of Toronto, Canadá. Atuou como enfermeira residente na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, pelo Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica, deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi, peraí, Residência Multiprofissional em Atenção Básica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela é participante do grupo de pesquisa Vulnerabilidade, Adesão e Necessidades em Saúde Coletiva desde 2014 e membro do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo desde 2020. Atualmente, a Giovana é diretora da Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Giovana, muito bem-vinda. Certamente a sua expertise, né, vai elucidar inúmeras dúvidas aí que nós temos a respeito do tema, um tema bastante complexo que é de extrema importância. Obrigada, e a palavra é sua. Obrigada, Adriana, pela apresentação. Obrigada a todos aqui por estarem às 7 horas da noite, né, para assistir uma aula sobre tuberculose droga resistente. Assim, eu tentei trazer alguns aspectos principais, é um tema bem extenso, né? Então, eu espero que essa aula ajude, né, tanto a sanar algumas dúvidas, que esse seja um momento de partilha, né? Estou aqui à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite da Rebran. Eu vou compartilhar minha tela. Por favor, me sinalizem. O meu microfone não está muito bom, então vocês também vão me sinalizando se eu preciso falar um pouco mais alto, um pouco mais próximo do microfone. Foi em modo apresentação, né? Sim. Então, vamos lá. Então, antes de falar propriamente, né, da tuberculose droga resistente, acho que vale aqui, né, acho que o público aqui é bem diversificado, eu não sei o tanto de conhecimento que se tem aqui da tuberculose, então acho que cabe trazer um pouco sobre um panorama da tuberculose no Brasil, né? Então, atualmente, a tuberculose ela é a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo.
perde apenas para a Covid-19. E antes da Covid-19, ela era a principal, né, ultrapassando ainda as mortes, né, causadas pelo HIV. Então, atualmente, no mundo, mais de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose, esses dados são de 2023, e um pouco mais de 1 milhão de pessoas morreram em 2023 por tuberculose. Então, a tuberculose ainda mata muita gente no mundo, né? Em relação à tuberculose droga resistente, né, são mais de 400 mil casos novos estimados da doença. Então, mostrei agora, né, quanto que é a tuberculose no mundo, mas, né, vendo isso de uma forma um pouco mais micro, esses números apresentados, né, dentro de vários países, nós temos 5 países que concentram quase 40% de todos os casos. Ou seja, quase metade da tuberculose no mundo é causada por 5 países. E dentre esses 5 países, o Brasil está entre eles. Então, esses 5 países causam quase 40% de todos os casos e quase 40% de todas as mortes no mundo todo. É muita coisa, não é, gente? É muita tuberculose e poucos países conseguindo, né, conter a maior parte dos casos. Então, isso é muito preocupante. O Brasil, atualmente, ele está, né, entre os 20 países com a maior carga da tuberculose no mundo. E olhando aqui para o nosso continente, aqui para as Américas, né, o Brasil ele detém 1/3 de todos os casos das Américas. Só em 2023, nós tivemos a notificação de mais de 80 mil casos novos no Brasil. Então, no Brasil, esses números são muito preocupantes. Embora que tenham me pedido trazer os dados mais relacionados ao Brasil e ao mundo, eu acho que cabe falar um pouquinho do estado de São Paulo, para que vocês saibam também como que São Paulo está aí dentro do Brasil, que tem mais de 80 mil casos notificados em 2023, né? Nesse mesmo ano, o estado de São Paulo notificou quase 20 mil casos novos de tuberculose, né? Dentre os estados, o estado de São Paulo é o estado que mais notifica, né? Em segundo lugar, é o Rio de Janeiro, mas São Paulo é o estado com o maior número de casos, tanto em 2023, mas ao longo desses anos, São Paulo sempre esteve à frente dos outros estados, então a carga da tuberculose aqui no estado de São Paulo é muito importante para a carga da tuberculose no Brasil. E nesse mapa vocês podem ver mais ou menos como está distribuído a tuberculose, o número de casos novos de tuberculose no nosso estado. Aqui na vigilância epidemiológica, a gente divide o estado em grupos de vigilância epidemiológica, que é um conjunto, né, de municípios de cada região. Então, olhando esse mapa, nós podemos ver que aqui, o município de São Paulo, eu falo aqui porque eu estou no município de São Paulo, concentra o maior número de casos, mas que a região da Grande São Paulo e da Baixada Santista também são muito importantes, né? A Baixada Santista, inclusive, aqui eu estou apresentando para vocês o número de casos, número absoluto de casos novos. Mas olhando o coeficiente de incidência, a Baixada Santista, ela concentra mais de 100 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é uma região muito importante para a carga da tuberculose no nosso estado. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela divide, né, alguns grupos, né, dentro das avaliações de tuberculose em seus mapas. E aí a gente tem 3 grandes grupos, né, que são os grupos de países que possuem alta carga da tuberculose, alta carga da coinfecção TB-HIV e alta carga da tuberculose droga resistente. E o Brasil é o único país das Américas que está em 2 listas, que é de tuberculose com coinfecção HIV e tuberculose. Tá? Embora o Brasil ele não esteja dentro da lista,
com alta carga da tuberculose droga resistente, ela não deixa de ser importante. Ela não deixa de ser importante tanto para o monitoramento do estado, mas também tem um problema de saúde pública no nosso país. Tá abafado, né, Luciano, o som. Infelizmente, eu só tenho esse microfone, então, se vocês quiserem, eu posso tentar falar um pouco mais alto. Mas, infelizmente, o som vai ficar um pouquinho abafado, peço desculpas. Problemas técnicos aqui. Em relação, então, à tuberculose droga resistente no nosso país, trouxe aqui uma série histórica desde 2015. E por que desde 2015 a gente traz esses dados? Porque foi o ano que o Ministério da Saúde implementou um sistema de informação da tuberculose droga resistente. Então, ficou mais fácil monitorar esses casos, né? Então, por isso que a partir de 2015. Então, vocês podem observar que em 2023 nós tivemos mais de 1.000 casos novos de tuberculose droga resistente notificados no nosso país, sendo que a resistência à rifampicina concentrou o maior número de casos notificados em 2023. E olhando um pouco sobre os desfechos desses casos, né, é possível observar que a maioria dos casos alcançam o sucesso no tratamento, mas o sucesso do tratamento ainda não consegue atingir 70% dos casos. A gente ainda tem dentro das pessoas com tuberculose droga resistente um número muito grande de interrupção do tratamento e um número grande de óbitos. Então, queria dar uma pausa um pouco, né, da tuberculose droga resistente, porque, como eu falei, eu não conheço vocês, né, e não é possível aqui uma apresentação de todos. Então, eu achei importante trazer alguns pontos da tuberculose em si. Né? Então, a tuberculose ela é causada pelo Mycobacterium tuberculose, mas tem outras micobactérias que podem causar a doença, como o Mycobacterium avium, o Cancer, o Abscessus, além de muitos outros, mas esses são mais expressivos. Mas o principal é o Mycobacterium tuberculose, é o principal para a vigilância epidemiológica. E também o maior número de casos. A forma clínica, embora se tenha a principal forma, mais de 80% dos casos são pulmonares, né, a forma pulmonar é o foco transmissor, tanto pulmonar quanto laríngea, né, é possível, né, se tem também tuberculose em outras partes do nosso corpo, né, e muitas pessoas não sabem disso. Então, a tuberculose, ela também pode dar na pleura, nos gânglios, na meninge, no pericárdio, nos ossos, em várias partes do corpo, né? E ela pode ser tanto pulmonar com extrapulmonar ou apenas extrapulmonar. Então, o bacilo da tuberculose, ele é resistente a agentes químicos e desinfectantes, né? Ele é um bacilo alcoácido resistente, acho que aqui a maioria das pessoas lembram disso, mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer que ele tem uma camada grossa de lipídios, né? Uma camada bem grossa de lipídios. E isso reduz a efetividade natural antibiótica. Por isso que, naturalmente, a tuberculose, ela é de difícil tratamento, né? Além disso, ela é uma bactéria aeróbica, por isso que ela gosta do pulmão. E notícia boa, né? Ela é sensível à luz solar. Então, por isso que todas orientações que a Unidade Básica de Saúde fornece, né, aos pacientes, abram as janelas, deixem a luz entrar, deixem o ambiente bem ventilado, com boa luminosidade, é por isso, porque ele é sensível à luz solar. Agora, voltando para a tuberculose droga resistente, é possível ter dois tipos de aquisição, né? Adquirir de duas formas a tuberculose droga resistente. A primeira é a primária, né? Que é causada pela exposição a bacilos resistentes, pessoas que nunca tiveram tuberculose antes, ou adquirida, também chamada de secundária, e vem do tratamento inadequado, tratamento incompleto, e é aqui que se concentram a maioria dos casos. A maioria dos nossos casos de tuberculose droga resistente são adquiridos, né, são de forma secundária, né,
devido ao tratamento inadequado ou incompleto. Então, o bacilo, eu já falei que o bacilo, ele já é naturalmente resistente pela grande camada de lipídio, já é difícil, né, fazer o tratamento da tuberculose sensível, né? E durante a multiplicação desses bacilos, naturalmente, eles já se multiplicam, podendo já adquirir resistência aos fármacos conhecidos da tuberculose, né? Alguns mais, outros menos. Por isso é importante, no tratamento da tuberculose, a associação de várias drogas, porque é essa associação de várias drogas que vai garantir a ação em vários aspectos do bacilo, crescimento, né, resistência. Então, por isso que o tratamento da tuberculose utiliza vários fármacos, mesmo na tuberculose sensível. Então, antes de falar do tratamento da tuberculose droga resistente, eu trouxe aqui também o tratamento da tuberculose sensível para vocês poderem visualizar essa comparação entre um tratamento e outro, né? Então, a tuberculose sensível, ou seja, que não tem nenhuma resistência aos fármacos, né? Para impedir que os bacilos se multipliquem com algum tipo de resistência e também, né, se multipliquem, né, a pessoa continua doente, é utilizado esse esquema aqui de tratamento, que é a dose fixa combinada de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, né? Essas três primeiras são conhecidas por serem bactericidas. Em especial, a rifampicina é a mais potente delas, a mais importante. E, atualmente, né, nós também temos a aquisição do etambutol dentro da dose fixa combinada, e ele vem aqui para funcionar como um bacteriostático, né? Ele que é o principal fármaco que vai impedir essa multiplicação, né, dos bacilos, especialmente tentando conter a multiplicação, né, dos bacilos que são resistentes, naturalmente resistentes. A fase intensiva, ela é feita nos 2 primeiros meses de tratamento, e a fase de manutenção é feita pelos próximos 4 meses de tratamento. E aí, nos próximos 4 meses, é feito com isoniazida e rifampicina, dose fixa combinada. Então, tudo isso dentro do mesmo medicamento, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, né, que a quantidade de comprimidos vai variar de acordo com o peso. Os 2 primeiros meses da fase intensiva, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E a segunda fase, 4 meses, de rifampicina com isoniazida. E também a quantidade de comprimidos vai variar de acordo com o peso. E o tratamento da tuberculose droga resistente? Então, vocês viram aí que já tem uma padronização do tratamento da tuberculose sensível, né? E o tratamento da tuberculose droga resistente, por ter algum tipo de resistência aos fármacos de primeira linha, que são esses que eu falei para vocês, rifampicina, pirazinamida, etambutol e isoniazida, né? Então, é necessário a utilização de fármacos de segunda linha, né? E o que isso vai acarretar para o tratamento? Duração prolongada, então o tratamento que já era longo, de 6 meses, vai para 18 a 24 meses, né? Tem um potencial maior de toxicidade, então o tratamento da tuberculose sensível já se tem uma quantidade de toxicidade esperada, e ao longo do tratamento é avaliado se é uma toxicidade grave, leve, se é necessário trocar o medicamento ou manter, ou entrar com outros fármacos para amenizar as toxicidades. Com fármacos de segunda linha, isso é potencializado. Esses pacientes têm o pior prognóstico e são medicamentos absurdamente mais caros do que os fármacos de primeira linha. Então, a tuberculose droga resistente, ela é um desafio para o controle da tuberculose no mundo todo, né? Especialmente quando você tem resistência à rifampicina, que, como eu falei anteriormente, ela é o principal bactericida dos fármacos de primeira linha.
Então, quais são esses fármacos, né, de segunda linha? Isso, assim, a título de conhecimento, para vocês verem, né, a diferença entre um tratamento e outro, como que o tratamento da tuberculose droga resistente, ele é mais complexo. Não é para vocês decorarem, não precisa gravar, né, essas definições. Mas o tratamento da tuberculose droga resistente é preciso utilizar de 3 a 4 medicamentos efetivos, né? Então, dentre eles, tem os fármacos essenciais, são os bactericidas e esterilizantes, e 1 a 2 fármacos acompanhantes, né? Então, quais são os fármacos essenciais? Então, nós temos a levofloxacina, que é bem utilizada, a amicacina, a bedaquilina, a linezolina e belamimide, que são os mais novos medicamentos aí incorporados no tratamento da tuberculose droga resistente, especialmente da tuberculose extremamente resistente, né? E os acompanhantes mais comuns, né? Nós temos aí a etionamida, né? A protionamida, que vai ser incorporado agora, a cerizidona, que já é utilizado, a clofazimina, a moxicilina, que já são bem utilizados aí no tratamento da tuberculose droga resistente. E como eu falei anteriormente, o tratamento passa para 18 a 24 meses. Então, na primeira fase, né, a fase intensiva, o tratamento inicia de 6 a 8 meses, e na fase de manutenção, ele vai continuar até completar 18 a 24 meses. A diferença é que aqui a gente precisa obrigatoriamente ter 3 culturas negativas para dar alta para o paciente com tuberculose droga resistente. O tratamento da tuberculose resistente no Brasil, já se tem vários tratamentos padronizados de acordo com o perfil de resistência dos pacientes. De acordo com o perfil de resistência, tem um tratamento específico padronizado. Ele pode ser individualizado, ou seja, ele pode sair do padrão? Pode. Não é recomendado. Isso é muito discutido, né, para avaliar se vai ter benefícios para o paciente utilizar um esquema individualizado do que um padronizado, que já se tem literatura científica comprovando a eficácia desses medicamentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como que é o tratamento da tuberculose droga resistente e as associações entre os fármacos. Bem diferente do esquema básico que a gente conhece para tuberculose sensível. Olha a quantidade de medicamentos que o paciente tem que fazer uso, e alguns deles são injetáveis. O tratamento da tuberculose droga resistente, ele não é realizado na atenção básica, tá? Os casos de tuberculose droga resistente, ou que tenham falência ao esquema básico, eles são encaminhados para referência, né? O Programa Nacional de Tuberculose, o Programa Estadual de Tuberculose, a gente denomina referências secundárias, aquelas referências que vão atender os pacientes com algum tipo de toxicidade, alergia, e as referências terciárias para tuberculose, que vão atender os pacientes com tuberculose droga resistente ou com micobactério não tuberculose, tá? As referências terciárias não necessariamente são hospitais. O tratamento da tuberculose, ele é ambulatorial, mesmo da tuberculose droga resistente, né? Mas a gente chama de referência terciária porque ele vai atender uma população que necessita de uma equipe especializada, tá? Então, na referência terciária, que vão atender, que vão acompanhar esses pacientes com tuberculose droga resistente, né, a atenção básica encaminha para avaliação. Então, a partir do momento que se tem a suspeita de uma falência ao tratamento, ou seja, a partir do segundo mês, as baciloscopias não estão negativando, as baciloscopias de acompanhamento ainda se encontram com bacilo, né, já se suspeita de uma falência ao tratamento, é solicitado cultura com teste de sensibilidade e encaminhamento de referência para que um médico especialista possa avaliar esse paciente, confirmar se tem mesmo uma resistência mediante a cultura ou até mesmo um teste rápido molecular que já nos traz a resistência à rifampicina. Então, o teste rápido molecular facilitou muito a rapidez no diagnóstico da tuberculose droga resistente, especialmente a rifampicina resistência, né? E outra coisa importante da referência, então, além dela fazer a avaliação desses casos
uma mesa com profissionais capacitados, com uma equipe mínima de médico, enfermeiro e farmacêutico, a equipe mínima, que tem uma referência terciária, de médico, enfermeiro e farmacêutico com treinamento para tuberculose e droga resistente, tá? Não é apenas ter o médico, o enfermeiro e farmacêutico, serão capacitados depois pelo programa estadual para que eles possam atender esses pacientes, tá? Eles também têm um papel muito importante nesse processo com o cadastro no CIT-PD. Então, a tuberculose, ela é uma doença de notificação compulsória, acredito que todos aqui saibam disso, né? Mas a partir do momento que tem a confirmação de uma resistência, além do TB-Web, que é o sistema de informação para a tuberculose aqui do estado de São Paulo, as referências também precisam cadastrar no segundo sistema de informação, que é o CIT-PD, né? O CIT-PD, além dele ajudar no monitoramento desses pacientes, ele também atua como um monitoramento dispensador de medicamentos. Então, todos aqueles medicamentos que eu falei para tuberculose e droga resistente, ele não vem pelo fluxo normal, né, da coordenadoria da assistência farmacêutica para os municípios. O tratamento da tuberculose resistente, ele é enviado diretamente do Ministério da Saúde para a farmácia da referência, nominalmente para o paciente. São medicamentos extremamente caros e que precisam de acompanhamento dos pacientes, principalmente em relação à toxicidade. Então, essa foi uma forma que o Programa Nacional encontrou de monitorar de uma forma mais fina esses pacientes, e tem dado muito certo. Desde 2015 é assim. Mas a referência, ela não faz tudo sozinha, né? Embora o estado de São Paulo seja o estado com o maior número de referências secundárias e terciárias no Brasil, ou seja, nós temos dentro do estado de São Paulo uma capilaridade muito grande das referências dentro do estado. Então, os municípios sempre têm uma referência próxima da sua residência, mas não necessariamente no seu município. Então, quando a referência está dentro do município, facilita que a referência possa fazer um acompanhamento mais próximo desse paciente. Mas como a maioria dos casos não é assim, embora próximo da residência não se tem referências terciárias em todos os municípios, é necessário fazer um trabalho de cuidado singular com a atenção básica. Então, é feito um trabalho de cooperação da referência terciária com a atenção básica, especialmente com o tratamento diretamente observado, para melhorar a adesão desse paciente que vai utilizar fármacos extremamente fortes, de difícil adesão, por muitos meses. Então, enquanto o paciente vai uma vez por mês na referência ser acompanhada pelos especialistas, a unidade básica consegue fazer esse acompanhamento, o tratamento diretamente observado localmente com o paciente. Isso aumenta as chances de cura do paciente e também a possibilidade de fazer o projeto terapêutico singular, de saber as necessidades de saúde desse paciente e conseguir fazer, né, uma intervenção com outros equipamentos sociais quando necessário. Então, como que é possível intervir para prevenir a tuberculose e droga resistente, né? Então, a melhor forma é o diagnóstico precoce e o tratamento de alta qualidade para tuberculose sensível. Então, assim, o Brasil já está à frente de muitos países, né? Nós temos disponíveis na rede SUS, na rede pública de saúde, muitos métodos de diagnóstico para tuberculose e tuberculose droga resistente, né? E nós temos medicamentos potentes, de alta qualidade, ofertados de forma gratuita para os pacientes. Então, nisso, o Brasil já está à frente de muitos países, embora a nossa carga seja alta, né? Então, o que mais pode ser feito para prevenir? A efetividade na implementação de controle de infecção. Então, observar, principalmente na atenção básica, os fluxos, as agendas, a forma de medidas administrativas são muito importantes para que não tenha cruzamento desses pacientes, especialmente, né, no momento em que eles ainda estão bacilíferos.
fortalecimento do uso racional de medicamentos, então, aí reforçando o esquema padronizado e a adesão ao tratamento, e a abordagem de fatores de riscos individuais e os determinantes sociais da tuberculose. Tá aí a importância do projeto terapêutico singular, da parceria com a atenção básica, porque é a atenção básica que vai conseguir identificar, né, as vulnerabilidades, as necessidades de saúde de cada indivíduo. Então, reforçando aqui a importância, né, da parceria da unidade de referência com a atenção básica, principalmente em relação ao tratamento diretamente observado. A maioria das referências, embora bem distribuídas no nosso estado, não é possível ter referências terciárias em todos os municípios. Então, o paciente só vai uma vez por mês na referência, todo outro acompanhamento é de colaboração com a atenção básica, né? E a integração dos diversos outros níveis de atenção, compartilhamento das responsabilidades dentro desse cuidado singular. Eu vi que aqui surgiu uma pergunta, eu vi rapidinho, em relação aos consultórios de rua, né? Então, com os pacientes em situação de rua, os consultórios fazem o papel da atenção básica, né? Então, é necessário uma articulação muito grande com os consultórios de rua, e aqui no município de São Paulo, que a gente tem uma quantidade grande de consultórios de rua já implementados, conseguem fazer esse trabalho muito bem, tá? Gostaria de falar aqui para vocês algumas novidades que nós temos para a tuberculose droga resistente. Então, atualmente, desde 2021, nós tivemos a incorporação no Brasil de duas drogas extremamente importantes e essenciais, que é a belamina e a bedaquilina. São medicamentos extremamente caros e que são muito importantes para os pacientes que estavam com tuberculose extremamente resistente. Ou seja, todos aqueles medicamentos essenciais já não faziam mais efeito. E não se tinha mais disponível outros medicamentos. E a partir de 2021, a belamina e a bedaquilina chegaram para dar esperança para esses pacientes na continuidade do seu tratamento. E, atualmente, este ano, a Conitec aprovou a presomanida, né? Então, já se tem aprovado a compra, mas ainda os estados não receberam a presomanida para iniciar os esquemas de DEFALM, que além de ser um importante medicamento essencial, ele vem para encurtar o tratamento da tuberculose droga resistente para 6 meses. Então, isso é um avanço muito grande para a tuberculose droga resistente no nosso país. Além disso, né, eu falei há pouco que no Brasil a gente já está à frente de muitos outros países, porque nós temos muitos exames para diagnóstico disponíveis, né, dentro do SUS, tanto para tuberculose, né, sensível, sem detecção ainda de uma resistência, mas também para resistência. Então, nós temos aí, já desde 2014, o teste rápido molecular, que potencializou, né, o diagnóstico precoce da resistência à rifampicina, que é o principal fármaco, né, bactericida do esquema básico das drogas de primeira linha. A gente tem, especialmente aqui no estado de São Paulo, né, o MGIT, que é o método de cultura líquida, que vem aí também para trazer uma agilidade nos resultados da cultura e teste de sensibilidade em comparação ao meio sólido, e o LPA também facilita o diagnóstico rápido de tuberculose droga resistente. Então, aqui são avanços importantes dentro da tuberculose droga resistente, que vai fortalecer, né, tanto o diagnóstico quanto o tratamento da tuberculose droga resistente no nosso país. Embora eu tenha trazido aqui algumas informações muito boas de avanço, né, é importante dizer que na tuberculose, né, a tuberculose é uma doença determinada socialmente. Então, os pacientes com tuberculose droga resistente são ainda mais vulneráveis, né? Então, nós temos aqui um gráfico para vocês observarem o quanto, né, de família, a porcentagem de famílias que são acometidas com cursos catastróficos de tuberculose. O primeiro, vocês podem ver tuberculose sensível, ou seja, sem nenhuma resistência. Então, no Brasil, quase 50% das famílias são acometidas com cursos catastróficos durante o tratamento, e num país onde
o tratamento é 100% gratuito, onde todas as drogas e os diagnósticos são realizados de forma gratuita, né? E na tuberculose droga resistente, esse número aumenta para mais de 75%. Né? Então, embora nós temos aí um avanço na tecnologia, tanto para tratamento e diagnóstico da tuberculose no Brasil, a gente não pode esquecer que é essencial que a gente não deixe que o paciente fique resistente, porque os nossos pacientes já são extremamente vulneráveis. A tuberculose já é uma doença determinada socialmente, e que os pacientes estão numa situação de extrema vulnerabilidade. E quando eles adquirem uma tuberculose droga resistente, eles são mais ainda afetados economicamente pela doença. Então, é importante que a gente atue para impedir, né, que o paciente adquira uma tuberculose droga resistente, sabendo que a maioria dos nossos casos possuem a resistência adquirida secundária, ou seja, decorrente de um tratamento inadequado ou interrupção do tratamento, né? Mas nós temos aí disponíveis alguns fortalecedores que são importantíssimos, né? Embora a tuberculose droga resistente tenha o tratamento acompanhado por médicos especialistas, uma equipe especializada numa referência terciária, né? Nós temos aí o apoio da atenção básica, com estratégias de saúde da família, programas de agentes comunitários que vão ajudar a apoiar o tratamento diretamente observado. Os enfermeiros possuem um papel essencial no tratamento diretamente observado e na identificação de necessidades de saúde desse paciente. Nós temos disponíveis em vários municípios os incentivos sociais, especialmente o Básica e Vale Transporte. Aqui no município de São Paulo nós temos, em alguns municípios do interior também. O Estado de São Paulo está desde 2015 com um projeto de lei para a oferta de cesta básica e Vale Transporte para todos os pacientes do interior do Estado. Esse projeto de lei está parado desde 2018, mas é importante, né, a gente reivindicar com os nossos governantes, nós somos recentemente na Assembleia Legislativa, tentar colocar para frente, né, esse projeto de lei, porque ele é importante para os nossos pacientes, e para aqueles pacientes que possuem um núcleo familiar, é importante envolver a família nesse processo. Então, esses são alguns fortalecedores para todos os desafios encontrados, tanto para o tratamento da tuberculose, mas também para a tuberculose droga resistente. Eu espero não ter passado do meu tempo, tentei trazer aqui alguns aspectos essenciais da tuberculose droga resistente, é muita coisa para se falar, né? Mas estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Eu vi que algumas dúvidas, algumas perguntas foram subindo, mas eu não consegui acompanhar, mas a Adriana vai me falando e a gente vai dialogando aqui, né? Então, sim, nós podemos acabar essa tuberculose com o SUS aqui no Brasil e com muitas parcerias com a nossa rede intersetorial e com os nossos profissionais excelentes que nós temos aqui no Brasil. Muito obrigada. Bem, parabéns, Giovana, como era de se esperar, uma apresentação excelente, impecável, né? Então, a gente viu aí, nós convidamos a pessoa realmente de referência no tema. Muito obrigada, viu, pela apresentação, bastante esclarecedora. E eu já, quando você começou a apresentação, eu vi que é interessante, né? Porque eu já vi que eu cometi um erro no termo que eu utilizei, né? Eu não sei se ficou claro, se deixou claro para todo mundo, mas eu falei assim, que ela ia falar de tuberculose multiresistente, né? E durante a apresentação ela traz que é tuberculose droga resistente, porque dentre os perfis de resistência a gente tem monoresistência, poliresistência, resistência extensiva, né, Giovana? Tem diferentes níveis de resistência. Então, eu já aprendi, olha, vejam que hoje já aprendi mais uma coisa, né, relembrei, na verdade, mais uma coisa de tuberculose que a gente, sem querer mesmo, comete
erros conceituais, né? Então, Na verdade, era uma nomenclatura antiga, viu, Adriana? As nomenclaturas vão mudando e a gente vai acompanhando, como o abandono, né? Não se utiliza mais o termo abandono, a gente utiliza interrupção de tratamento, porque nem sempre é o paciente que abandona. Infelizmente, em alguns casos, são os profissionais de saúde que abandonam o paciente e acaba levando à interrupção de tratamento, né? Então, são as nomenclaturas que vão mudando de acordo com os novos conhecimentos, né? Ah, muito bom. Giovana, tem algumas perguntas no chat. Lígia, meninas, posso dar andamento lendo as perguntas, tá? Então, eu vi que você já respondeu, né, a questão do consultório de rua, que foi feita pela professora, acho que é Roseli, se eu não me engano. Pessoal, não esqueçam também de assinar a lista de presença, por Eu favor. respondi, mas eu gostaria de fazer um complemento em relação ao Fique à consultório vontade. de rua, né? Fique à vontade. Pelo que me falaram, a maioria das pessoas aqui trabalham em ambiente hospitalar, né? Eu acho importante falar um pouco do consultório de rua. Não são todos os municípios que possuem consultório de rua. É claro que os municípios que têm uma população maior, né, de pessoas em situação de rua, acabam implementando, né, essas equipes de consultório na rua. O município de São Paulo tem isso implementado muito bem. Eu não sou do município de São Paulo, mas aqui eu trago fatos, né? E nós temos que os pacientes acompanhados pelo consultório de rua, a população sem residência, né, a população sem residência fixa, em situação de rua do município de São Paulo, consegue alcançar uma cura maior do que os outros municípios que não têm. Então, o consultório de rua tem um papel muito importante. Aí não é só na tuberculose droga resistente, nessa parceria que se tem da referência com o consultório, mas o trabalho do consultório de rua em si. Só um complemento, porque é algo extremamente importante, é uma população vulnerável, que tem uma alta carga da tuberculose no nosso país. Então, os municípios que possuem consultório de rua são parceiros excelentes. Ok. Tudo bem, Roseli? Esclareceu? Então, tá ótimo. Obrigada, Giovana. Aí nós temos outra pergunta da Viviane Guzmão, que é que quando você menciona referência, você quer dizer atenção especializada ambulatorial ou hospitalar? Ótima pergunta. Isso gera uma confusão mesmo. Quando a gente traz aqui dentro, isso falou dentro não só do programa estadual, mas são nomenclaturas do programa nacional. Quando a gente fala referência secundária e terciária da tuberculose, nós não estamos nos referindo aos níveis de atenção, né? Nós temos referências secundárias que são unidades básicas de saúde dentro de um município, né? Mas a gente se refere à especialização daquela equipe, o quanto que aquela equipe tem capacidade para atender essa população. Então, não necessariamente uma referência terciária é um hospital, nós temos, sim, alguns hospitais que são referências terciárias, o Hospital das Clínicas de São Paulo, de Ribeirão Preto, da Unicamp, nós temos algumas referências secundárias que são hospitais, nós temos o Hospital Heliópolis aqui em São Paulo, e o ambulatório é uma referência secundária. Então, quando eu falo referência secundária e terciária, está relacionado à capacidade daquele serviço de atender aquela população específica mediante treinamento e até mesmo o equipamento, né, os equipamentos necessários, tá? Então, isso é um pouco difícil mesmo, até quando a gente vai conversar com os gestores, para eles entenderem que a referência terciária não precisa ser um hospital de alta complexidade, porque o tratamento da tuberculose droga resistente, ele é ambulatorial. Espero ter respondido a sua pergunta. Isso. Respondeu, Viviane? Bom. Júlia, agora a gente tem uma pergunta da Júlia Kawagoi. Ela pergunta se existe diferença nas medidas de precauções baseadas no modo de transmissão para pacientes com tuberculose droga resistente, né? Que a gente tem a precaução por aerossóis e ela quer saber se existe alguma diferença. Não tem.
A diferença que eu posso dizer não é nem da questão da TBBR, é da questão do paciente ser bacilífero, né? Então, no caso de internações, né, de isolamento, quando o paciente se é sabidamente, né, bacilífero, ou quando não se sabe se ele é bacilífero ou não, aí tem que usar a precaução por aerosóis. Quando o paciente não é mais bacilífero, ele não transmite mais a doença, não se tem essa necessidade. Mas no hospital eu sei que já é padronizado, né, a precaução por aerosóis, porque nunca se sabe se ele está bacilífero ou não, e mesmo quando se sabe que ele não está, acaba, por precaução, utilizando essas medidas. Mas nos hospitais de internação social para a tuberculose, nós temos 2 aqui no estado de São Paulo, onde o paciente ele está em bom estado geral, mas ele é internado por questões sociais, principalmente pessoas em situação de rua, que precisa de um local para fazer o acompanhamento do tratamento. Quando ele está bacilífero, ele fica em quartos, né, de isolamento que tem um filtro EPA. Então, na verdade, não é em relação à resistência, e sim se ele é bacilífero ou não. Giovana, uma dúvida que eu me lembro, né, quando eu trabalhei na área, passava com os alunos em serviços de tuberculose, e isso era uma dúvida muito frequente, né, mesmo porque alunos trabalhavam na área, principalmente na área hospitalar, né, que eu acho que é o nosso maior público aqui na Rebran, mas esses pacientes têm a indicação realmente para que eles utilizem máscara enquanto eles estão bacilíferos? Como que é feito esse acompanhamento dos contactantes? Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Obrigada. Enquanto no início do tratamento, se o paciente ainda não iniciou, né, a tomada dos medicamentos, é recomendado que ele use a máscara cirúrgica quando ele está, né, em ambientes com pessoas ou ambientes fechados. Então, geralmente a gente entrega as máscaras para quando ele vir para a unidade de saúde. A gente sabe que teve uma escassez aí de máscara cirúrgica, mas o recomendado, a gente falou que é recomendado, né? O recomendado, sim, que no período de transmissão, no período que ele ainda é bacilífero, ele utilize máscara. Para a tuberculose sensível, né, já está bem consolidado na literatura que tuberculose... Está mudo? Vocês estão me ouvindo? Não? Já está bem consolidado na literatura que se o paciente inicia o tratamento e com um esquema básico, né, falando aqui de tuberculose sensível, tá? Ele acabou de saber que ele está com tuberculose, se ele tomar os medicamentos todos os dias, por 15 dias, de 15 a 20 dias, eles têm essa variação na literatura, de 15 a 20 dias, né, ele para de transmitir. Ele não é mais bacilo, ele não tem uma quantidade de bacilos potentes para transmissão. Então, a recomendação da máscara cirúrgica é nesse período que ele ainda está bacilífero. E a partir do momento que você tem uma baciloscopia que mostra que ele já não está mais bacilífero, então não faz sentido utilizar mais máscara cirúrgica. Ok, obrigada. Júlia, tudo bem? Também respondeu a sua pergunta, tá? Dá um ok aqui. Eu não trouxe aspectos assim de precauções, né, de medidas administrativas, a universidade é uma aula à parte. Sim. Mas eu posso compartilhar com vocês, eu acredito que não teve esse conhecimento de todos, porque não é a realidade de vocês, mas nós temos um manual novo de medidas de biossegurança para a tuberculose. Ele é curtinho, nossa, ele é super interativo, eu posso compartilhar com o pessoal, com a Lígia, com a Adriana, e vocês podem disparar no grupo de vocês. Tá ótimo, Giovana, muito obrigada. Ele tem até umas fotos com dicas de mudanças básicas, simples, que as unidades básicas de saúde podem fazer no consultório, às vezes mudar uma mesa de lugar, porque às vezes não consegue mudar o ventilador de lugar, né? Mas a mesa de lugar para facilitar, né, o fluxo de ar que propicia a saída, né, de ar para fora do consultório e que não tenha contaminação, né, no documental. Então é muito legal. Ele mostra as figurinhas. Eu vou compartilhar com vocês, aí vocês disparam. Excelente, obrigada, Giovana. Temos tempo, né, Lígia, meninas, ainda temos mais um tempinho, né? Vou terminar
essas perguntas, ok? Então, tem uma pergunta da Lígia Abraão. Atualmente, qual tem sido a média de tempo de liberação dos testes diagnósticos? Na verdade, ela fez duas perguntas, Gi. E a outra, os laboratórios de referência conseguem priorizar a demanda quando há suspeita de resistência? Eu vou tentar responder essa pergunta, porque ela é simples, mas ela é complexa, tá? Então, assim, paciente chega na unidade básica e ele está com sintoma respiratório, né, um sintomático respiratório. Então, precisa ter, né, os outros sintomas da tuberculose para você poder considerar ele um sintomático respiratório e investigar a tuberculose. A gente tem duas opções para esse paciente que fala para você que nunca teve tuberculose na vida. A gente considera, né, um caso novo, né? Então, para os pacientes que nunca tiveram tuberculose na vida, pode ser colhido baciloscopia de carro ou teste rápido molecular. O teste rápido molecular, ele já está bem difundido no estado de São Paulo. São pouquíssimos municípios que ainda não têm teste rápido molecular. Se o município tem, e o paciente nunca teve tuberculose na vida, prioriza o teste rápido molecular. Por quê? Ele já vai te dar resistência à rifampicina, se esse paciente tiver uma resistência primária, né? E ele fica pronto, quando ele entra na máquina, ele fica pronto em 2 horas, tá? Então, assim, no geral, no dia seguinte, ou dependendo do fluxo, né, dos laboratórios, porque às vezes não tem naquele município, ele manda as amostras para o município ao lado, né? Então, a gente coloca aí até 3 dias, já se sabe se ele tem tuberculose e resistência. Mas se tiver o laboratório no município, às vezes no dia seguinte já se sabe se o paciente tem tuberculose e resistência. Se o paciente já teve tuberculose alguma vez, não é indicado fazer o teste rápido molecular, porque ele vai detectar o DNA. Então, se o paciente já teve tuberculose alguma vez na vida, vai ter, às vezes, fragmentos de bacilos mortos e ele vai detectar, né? Então, não é indicado, a não ser que se queira já investigar uma resistência à rifampicina nesse paciente que está vindo de retratamento, ou recidiva, né, tratou, curou e está com tuberculose de novo, ou retratamento após abandono, né? Então, a baciloscopia, ela já demora um pouco mais, porque ela não é uma máquina, é uma pessoa, né? Tem que fazer a coloração de vinil, tem que colocar na lâmina, tem que contar os bacilos nos campos. Então, geralmente, demora de 5 a 7 dias o resultado pela baciloscopia. Tá? Vai depender muito da capacidade analítica daquele laboratório que vai receber, mas, no geral, de 5 a 7 dias, a baciloscopia de carro já traz o resultado. Tá? Precisou de cultura? Então, assim, é um paciente, por exemplo, já é rotina do laboratório. Alguns grupos vulneráveis a fazer cultura da amostra. Então, a população privada de liberdade, tratamento após abandono, então já tem uma rotina da amostra já fazer também a cultura para ver se esse paciente não está com resistência. Tá? Se tiver disponível a cultura meio sólido, ela demora mais, demora uma média de 40 dias. Né? Se tem disponível a cultura em meio sólido, que é algo que o Estado de São Paulo tem disponível, não são todos os estados que têm, aqui o Instituto Adolfo faz, você já conhece, já consegue um tempo menor. Então, em 15, 20 dias, se for positivo, a máquina já vai mostrar. Se não der positivo em 15, 20 dias, a máquina ainda fica processando até dar, acho que 30 ou 45 dias, só para confirmar que é negativo mesmo. Mas se é positivo, no MGIT, 20 dias já se tem resultado, então aí você potencializa a agilidade, né, nos resultados do teste de sensibilidade, né, da resistência com o teste de sensibilidade. Então, a gente teve algum avanço, sim, São alguns lugares que já tem o MGIT, o meio de cultura líquida, consegue resultados mais rápidos, né, de teste de sensibilidade e especificação da espécie, mas o meio de cultura sólido demora mesmo, e isso aí não tem como, porque faz parte do processo de análise da cultura, de crescimento, né, da bactéria ali no meio.
Espero ter respondido. Desculpa, é que parece simples, mas é complexo. São vários exames, né, Gi? E é um quebra-cabeça, assim, se um não serve, você tem que ir para outra tecnologia, né, laboratorial. Sim, sim. Mas, Atualmente, nós tivemos a incorporação do teste rápido, que a gente chama de LS-LAN, que assim, o teste rápido molecular chama rápido, né? Mas ele tem esse processamento em 3 horas, você precisa de uma amostra de carro, ele faz de outras amostras também de líquor, por exemplo, né? Mas a gente tem o teste rápido, que é feito com a urina, para pacientes com HIV e CD4 menor que 200. Então, para essa população que é extremamente vulnerável, você ainda tem uma forma ainda mais rápida de diagnóstico, que é por meio da urina. Então, assim, minutos você já sabe se ele tem tuberculose, você já pode iniciar o tratamento e continuar investigando tuberculose até que ele seja bacilífero, porque muitos pacientes com CD4 menor que 200, eles não conseguem escarrar, né? Eles já são bem debilitados, muitos estão internados, uns com menos de 100 CD4 menor que 100. Então, também é um avanço para a tuberculose aí. ok. Lígia, já 8 horas a gente continua com as perguntas, porque tem várias perguntas, Giovana, porque os nossos participantes, eles também fizeram algumas perguntas na rede social, né? E eu gostaria, não sei, a gente pode dar uma resumida aqui. Tem a perguntinha a pergunta da Viviane, podemos terminar essas aí? Tem a da Viviane e tem de uma outra colega, da Kátia. Podemos fazer essas duas, gente? Vamos Sim. passar um pouquinho aqui, mas um tema tão interessante, né? E que a gente tem várias dúvidas. A Viviane, ela pergunta o seguinte: do segmento de paciente, olha, como é feita a busca ativa dos pacientes que perderam o segmento? Assim, a gente tem o nosso sistema de informação TB-Web, que a gente acompanha, a gente monitora. Então, além da atenção básica, a vigilância epidemiológica, tanto municipal, regional, que está dentro dos grupos de vigilância epidemiológica, né, que tomam, supervisionam um conjunto de municípios, mas também o Estado também faz essa supervisão. Então, quando a gente identifica, né, um abandono, uma falta, né, a vigilância pode sinalizar essa unidade básica para que ela faça a investigação. É claro, quando tem estratégia de saúde da família, facilita muito, né? Porque a estratégia de saúde da família está lá acompanhando o paciente. E se ele tem tratamento diretamente observado, é mais fácil ainda de acompanhar essas ausências e fazer a busca ativa dos faltosos, né? Mas o nosso principal aliado é a estratégia de saúde da família. Então, a partir do momento que você sabe, que você vê que o paciente tinha que vir hoje e ele não veio, né, a estratégia de saúde da família, ela tem condições, ela tem ferramentas, né, dentro do território, de buscar o paciente dentro do seu próprio território. Seja ele em situação de rua, né, que a gente tem aí alguns consultórios de rua que apoiam, mas também a estratégia de saúde da família. Por isso que é importante, quando o paciente está com tuberculose droga resistente ou intolerância, toxicidade, alergias, que ele vai fazer o acompanhamento na secundária, é muito importante essa parceria de referência contra referência com a atenção básica, né? Porque enquanto ele vai uma vez por mês lá na referência, a atenção básica que vai ver todo dia um TDO, ou 3 vezes na semana com TDO. E aí ela consegue monitorar e fazer um vínculo com esse paciente, né? Mas, puxando sardinha aqui para a vigilância também, né? O nosso sistema de informação chama TB-Web. Não sei se todos têm esse conhecimento. O TB-Web, ele foi criado antes mesmo do SINAM. Então, o Estado de São Paulo monitora, faz vigilância por meio de um sistema de informação da tuberculose antes mesmo do SINAM. E o TB-Web tem uma ferramenta que o SINAM não tem, que é o envio de e-mails automáticos para diversas situações. Então, se o paciente muda de cidade, a cidade de residência, a cidade de destino recebe uma notificação por e-mail falando que o paciente mudou, então é possível já logo, né, já buscar esse paciente que mudou de endereço. Se é sinalizado que o paciente abandonou
já recebe também um e-mail, então é possível também fazer algum tipo de mobilização para onde o paciente foi, vamos tentar resgatar. Então, puxando um pouco de sardinha, o Estado de São Paulo tem uma ferramenta que ajuda ainda mais a não perder o segmento. E essa ferramenta dentro do TV Web, ela é muito útil para a população privada de liberdade, né? Então, dentro do sistema penitenciário, né, para quem não tem muito contato, essas pessoas, né, privadas de liberdade, têm um fluxo muito grande dentro dessa rede, né? Então, ele fica num lugar temporário, depois ele muda para um lugar, para uma penitenciária fixa, aí, por algum motivo, ele tem que ir para outra. É muito comum ele migrar para várias penitenciárias diferentes, várias unidades penitenciárias diferentes. E a rede, né, da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, não é um serviço de saúde, né? Então, a comunicação da equipe de saúde dentro da penitenciária com a equipe de segurança que vai fazer essa transferência, às vezes não é muito efetiva, né? Então, por isso a importância do nosso sistema de informação, porque às vezes a equipe de saúde daquela unidade penitenciária não consegue avisar em tempo hábil uma outra penitenciária de um outro município, de uma outra região, mas avisando no TV Web, ele já fica sabendo no mesmo minuto com um e-mail automático, e o diretor daquela regional vai entrar em contato com a penitenciária e garantir que os medicamentos sejam enviados e recebidos pela essa outra penitenciária e garantir o transporte desse paciente de forma segura em relação à transmissão respiratória. Então, puxando um pouco de sardinha, o acompanhamento no estado de São Paulo é facilitado com a ferramenta TV Web. Ótimo, Giovana. Bem, tem uma pergunta aqui da Kátia Soares, ela trabalha num centro especializado e sente que os pacientes que realizam o tratamento HIV e TB, eles acabam tendo maior índice de interrupção. E se existem estudos sobre esse aumento, né, da droga resistência nesse público, né? Isso já tem bem demonstrado na literatura, né, Giovana? Então, se você puder rapidamente, assim, fazer um comentário. Sim. No geral, essa população com HIV, né, ela já tem uma coinfecção com a tuberculose, acho que dentre as infecções, né, transmissíveis, a tuberculose acaba acarretando mais essa população. É claro, tem outras doenças oportunistas, principalmente fungos, criptococose, né, que acabam também acometendo hepatites, mas a tuberculose, ela é de grande importância para essa população que já é vulnerável imunologicamente, ela já é do sistema imune, ela já é bem imunossuprimida. Por isso que se tem já atualmente várias recomendações, especialmente para infecção latente da tuberculose para essa população. A gente não falou aqui de infecção latente, mas para pacientes com CD4 menor que 350, não precisa nem investigar tuberculose latente. Se ele nunca tratou de tuberculose na vida, e está com CD4 menor que 350, já faz tratamento da infecção latente para impedir que ele desenvolva tuberculose. E a chance de ele estar infectado é muito grande. Então, já se tem na literatura e até mesmo na prática já o conhecimento que a população vivendo com HIV tem uma coinfecção de tuberculose muito grande. Mas, assim, olhando para a resistência, né, não é só nessa população que aumentou. Infelizmente, desde a pandemia, né, desde 2020, a gente vê vários artigos, inclusive a Organização Mundial da Saúde, mencionando que as resistências aumentaram, né? Foi um período que os serviços de saúde, no geral, né, centraram forças no combate da pandemia, né, no combate da Covid-19, e acabaram, eu não vou falar negligenciando, mas muitas ações, né, foram suprimidas, né, para que a gente pudesse conter uma pandemia ali, né, uma emergência de saúde pública. Então, nós tivemos desde uma detecção baixa da tuberculose, então, eu não trouxe para vocês, mas olhando aqui uma série histórica da tuberculose dos últimos 10 anos, é nítido que 2020 e 2021, o número de diagnósticos da tuberculose no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo diminuiu cerca de 10%, e não foi porque acabou a tuberculose,
foi porque diminuiu a detecção precoce, né, oportuna dessas pessoas, o que assim, acarretou, né, numa recuperação disso, né, após o decreto do final da pandemia e as atividades voltaram, né, então, a partir de 2022, especialmente 2023, a gente aumentou o número de detecção em relação aos anos antes da pandemia, então aumentou 10%, né, quase, em relação antes da pandemia, mas as consequências da detecção, da falta de detecção oportuna, a falta do início do tratamento precoce desses pacientes, ocasionou o maior número de mortes. Então, nós tivemos aí um aumento de 45% de óbitos de tuberculose no estado de São Paulo, e isso se refletiu também no Brasil, e também da tuberculose droga resistente, com as interrupções de tratamento, os pacientes não iam até as unidades, muitas unidades fecharam, né? Muitos pacientes deixaram de fazer o tratamento diretamente observado e não tomavam corretamente os seus medicamentos em casa. Então, foi uma cadeia, né, de sequência de situações que ocasionaram o aumento do número de óbitos, o aumento do número também de resistência, e não só para HIV, mas o número de resistência de pessoas com tuberculose droga resistente aumentou como um todo, né? Bom, Giovana, muito obrigada pelo esclarecimento. Como eu disse, nós temos inúmeras perguntas. A Daniele tem uma outra pergunta, mas, Daniele, nós vamos direcionar... Daniele não, desculpa, Adriele, nós vamos direcionar essa pergunta para a Giovana, e aí a gente responde de uma outra forma, tá bom? Porque realmente tem várias de engajamento de pacientes, e assim, pelo avançar da hora, a gente precisa encerrar. Giovana, então, Lígia... finaliza, você quer que eu finalize, como que você quer fazer? Eu sei que as dúvidas vão surgindo, e provavelmente muitas dúvidas vão surgir aí no decorrer dos dias, conforme as situações forem aparecendo, vocês forem lendo. Agora, o olhar de vocês estarão mais atentos para a tuberculose. Aqui na divisão de tuberculose, né, no Programa Estadual de Tuberculose, nós estamos à disposição. Embora nós sejamos um serviço de vigilância, um programa, a gente também faz matriciamento, né, dos casos. Então, se você está num hospital, que está com caso, precisa discutir, nossa equipe de prontidão vai atendê-los, é só ligar aqui ou mandar o caso, a gente recebe direto exames, raio-x, ligações para discussão de casos complexos, tanto casos sociais, né, casos complexos sociais, que a gente precisa fazer uma articulação de vários equipamentos, ou às vezes até de vários municípios, mas também casos clínicos, né. Nós temos também capacitações de educação permanente, de rotina. Então, se vocês entrarem no YouTube, tem o canal do CCD, que é Coordenadoria de Controle de Doença, onde o CVE, o Centro de Vigilância Epidemiológica, está vinculado, e nós temos aí gravados uma série de aulas, uma série de reuniões, capacitações com o programa estadual, com o Ministério, e não só para tuberculose. Tem para todas as doenças que estão vinculadas aqui ao Centro de Vigilância Epidemiológica. Fica aí o convite para vocês entrarem, né, no nosso canal do YouTube e aproveitarem, né, todas as reuniões, capacitações que são gravadas e que pode até sanar muitas dúvidas aí de vocês agora e também ao longo. Mas fiquem à vontade para me mandar também por e-mail, ligar aqui e conversar com a gente. Ai, tá bom, Giovana. Olha, tem várias pessoas com as mãozinhas levantadas aqui, sucesso total. Tá, mas realmente, pessoal, a gente tem que encerrar, tá? Então, eu quero, em nome da Rebran, dos participantes, agradecer a presença da Giovana Orlandi, né? Super especialista no tema, e se dependesse de todos aqui, certamente nós ficaríamos horas e horas conversando, porque as dúvidas, elas realmente são reais, né, da nossa prática, né? Então, nós temos um grande desafio aí pela frente, a tuberculose, ela ainda, né, ela permanece como um desafio de saúde pública, então a gente precisa avançar na capacitação dos profissionais de saúde, no engajamento dos pacientes, para minimizar, reduzir fazer com que eles completem o tratamento, que a gente sabe que é bastante complexo, prolongado, cheio de efeitos colaterais, toxicidade, né? E tudo isso a gente tem bem detalhado nos manuais do Ministério, né? E aí as outras perguntas a gente vai ter que encaminhar para a Giovana
pelo chat, de alguma outra forma, para que ela possa responder, tá bom? Muito obrigada, pessoal, né? Desculpa pelo avançar da hora, mas colocar a moderadora que fala bastante também, aí já não dá muito certo. Lígia, com você. Gente, só pose para foto. Giovana, obrigada mais uma vez, foi excelente. De fato, ficaríamos aqui discutindo horas e horas. E agradeço também a todos os participantes em nome da Rebran. Então, façam um X, gente, para a gente registrar o momento de hoje. Vivi, é com você, tá? A foto. Vivi não falou, mas acho que ela tirou. Ok, tirei. Boa noite, isso, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Giovana, mais uma vez. Tchau, tchau. Gente. Boa noite, tchau, tchau.